Vamos continuar aqui. A fim de arrancar-se a confissão do infiel, eram usados todos os meios bárbaros concebíveis, incluindo-se o empalamento, a roda, a tortura da polé e tudo quanto de hediondo a mente humana pôde conceber quando enlouquecida. As mulheres eram violadas, as crianças assassinadas ou vendidas como escravas, separadas para sempre dos seus pais. Os homens válidos eram igualmente vendidos, os idosos e doentes, vilmente mortos após suplícios extenuantes. E dizíamos que assim nos comportávamos em nome de Jesus e de sua doutrina. Subitamente, num pequeno intervalo entre uma e outra fase, vimos lágrimas nos olhos do mentor e percebemos-lhes a voz embargada pela emoção, o que ampliou a nossa sensibilidade. As onomatopeias da natureza estavam saturadas de fluidos felizes que nos revigoravam e que banhavam a região, renovando as energias dos habitantes, àquela hora adormecidos, na sua grande maioria, na intimidade doméstica. Ao longe, Selene esparzia o seu véu de prata e as folhas das árvores fremiam ante a brisa delicada. Continuando, o nobre orientador esclareceu. É perfeitamente compreensível que os espíritos que padeceram em nossas mãos e em nossa administração o campeonato da perversidade ainda guardem da nossa conduta essa lembrança inditosa, em razão de se haverem atirado aos despenhadeiros profundos do mundo espiritual inferior, onde passaram a homiziar-se a edificar os seus redutos, hoje transformados em regiões quase infernais, embora sua transitoriedade, onde urdem planos de destruição do pensamento cristão na Terra. Se observarmos com cuidado, notaremos a degenerência da mensagem do Senhor, mesmo nos dias atuais, quando as seitas e igrejas que se multiplicam ferozmente, cada qual pretendendo a primazia do conhecimento e a dominação da verdade, transformam o dízimo no que, oportunamente, foram as indulgências. Recursos de mercado materialista são utilizados para atrair fregueses desatentos e ambiciosos, que desejam comprar o reino sem que operem a íntima transformação de conduta para melhor. Amplia-se a área das licenças morais que são concedidas a inúmeras denominações religiosas ditas modernas para estarem de acordo com a vulgaridade desses dias. A Igreja Católica Apostólica Romana sofre o desvario da pedofilia de alguns de seus membros, sacerdotes e prelados, vivendo uma conjuntura muito aflitiva, além do poder temporal de que desfruta há mais de 17 séculos. E os discípulos do Consolador, como se vêm comportando? Não existe já as diferenças gritantes em separatismos lamentáveis, através de correntes que se fazem adeptas de Y, X ou Z, em detrimento da codificação kardeciana, na qual todos aurimos o conhecimento libertador. Não surgem diariamente médiuns equivocados, agressivos, presunçosos, vingativos, perseguidores, insensatos, pretendendo a supremacia em total ouvido das lições do excelente médium de Deus? Quer dizer, aquele vai
trabalhando numa forma de desmistificar aquela ideia que algumas pessoas têm, né? De que a minha religião é melhor. Aquela religião é ruim porque não segue o Deus verdadeiro. E ele deixa bem claro aqui que os espíritas não são tão diferentes assim. Como em todas elas, existem pessoas muito bem centradas, com propósitos elevados, mas existem aqueles que se enganam também no caminho, né? Então, não é porque se acha que descobriu o Consolador através da doutrina espírita que o espírita é melhor ou jamais consciente da verdade divina. É tudo igual. São seres espirituais encarnados, outros desencarnados, com suas concepções e suas ideias, algumas já elevadas, outras não. E o trabalho é constante. E ele coloca muito bem aqui que o que acontece hoje em dia não é tão diferente assim, sua essência, do que aconteceu na época da Idade Média, com as cruzadas, com a Inquisição. Só a forma de apresentação é que se modificou. Mas a humanidade como um todo ainda tem muito que aprender. E a quantidade de espíritos que ainda endurecidos, ele até fala aqui que ele compreende por tudo que eles sofreram, né, naquele eterno ciclo de que fica alternando algoz e vítima, né? A coisa ainda tem muito que caminhar, né? Por outro lado, surgem tentativas extravagantes para atualizar o pensamento espírita com a balbúrdia em lugar da alegria, com os espetáculos ridículos das condutas sociais reprocháveis, com falsos holismos em que se misturam diferentes conceitos, a fim de agradar as diversas denominações religiosas, com a introdução de festas e atividades lucrativas, nas quais não faltam as bebidas alcoólicas, com os bailes estimulantes à sensualidade, com os jovens festejos carnavalescos, a fim de atrair mais adeptos, especialmente jovens, em vez de os educar e orientar, aceitando-lhes as imposições da transitória mocidade. Denominam-se os devotados trabalhadores fiéis a codificação em tom chistoso e de ridículo, como ortodoxos, e dizem-se modernistas, como se os espíritos igualmente se dividissem em severos e gozadores, austeros e brincalhões, na utilização da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus à luz da revelação espírita. Sem dúvida, são as paixões humanas viciosas que permanecem em predomínio, gerando essas situações dolorosas. Ao lado delas, porém, por invigilância de quantos se permitem aceitar essas imposições, encontramos a interferência das mentes adversárias do Cristo trabalhando-os, inspirando-os, com o objetivo claro de demonstrar o que denominam como a falsidade do Cordeiro, graças aos seus fiéis insanos. Desse modo, a obsessão campeia em muitos arraiais religiosos, não excluindo a seara espírita, infelizmente, na qual se encontram alguns espíritos estúrdios e ignorantes, desejando a projeção do ego, assim como fruir uma situação de relevo, conseguir a libertação dos conflitos pela exaltação da personalidade. Não deixem de ser preocupantes essas inovações que mantêm os vícios e as licenças comportamentais, em detrimento da conduta saudável e honrada, no serviço da consolação dos sofrimentos humanos,
e no trabalho de erradicação das suas causas. O espetáculo, portanto, tem a sua programação nessas regiões nefastas da erraticidade inferior, onde se encontram aqueles que nos foram vítimas e não acreditam em nossos atuais valores. Ainda mais quando nos testam e falhamos, lamentavelmente, aderindo-lhes aos sentimentos vulgares e doentios. Conhecendo-nos as debilidades espirituais e os pontos nevrálgicos, à semelhança de calcanhares de Aquiles, utilizam-se da nossa vulnerabilidade para intrometer-se nas programações dignificantes da conduta humana, mantendo os clichês do vício e das soluções milagrosas do arrependimento de última hora, da aceitação de Jesus no instante final da etapa física, para a conquista mentirosa do paraíso. Esse parágrafo aqui eu achei muito interessante porque ele tem muito a ver com todos nós, né? Principalmente no que tange aquela situação em que, vez por outra, né, um de nós se vê meio desanimado, né? Que queria muito fazer uma coisa e desanimou, e desistiu, e de repente cometeu um ato ou falou uma coisa que você depois sente que aquilo não era legal, aquilo não estava de acordo com o que você está tentando ser, né? E é exatamente isso. Nós ainda temos muito a ser burilado em nós mesmos. E essa espiritualidade toda que tenta evitar não só o nosso caminhar, mas da humanidade como um todo, eles conhecem muito bem as nossas fraquezas, os nossos calcanhares de Aquiles, como eles dizem, né? E eles incentivam, eles vão, como ele fala aqui, os pontos nevrálgicos e nos estimulam a reviver, a relembrar, muitas vezes, situações e atitudes que estavam esquecidas. E é por isso que a gente fica nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas que, na verdade, a gente nunca volta para o mesmo lugar, porque a gente sempre dá um passo à frente. Então, mesmo quando a gente estiver nesse processo, né, de, poxa, hoje eu fiz tudo errado, pô, eu voltei a cometer atos que, pô, eu já não queria mais, eu deslizei nessa situação e agi de forma que eu não acho legal. Não deixem que isso tome conta de vocês, ou de todos nós, né? Para que esse desânimo não nos cause um atraso nesse caminhar que a gente tanto busca, tanto luta. A gente tem que ter mais paciência e aceitação conosco mesmo, para saber que a gente não é perfeito, a gente não tem ainda essa força toda, e que a gente ainda vai cair, vai tropeçar muitas vezes. Mas assumir que a gente ainda tem essa posição assim frágil e continuar caminhando, não deixar isso ser um estímulo ao desânimo. Infelizmente, isso ainda faz parte de cada um de nós. Mas a nossa consciência mais íntima sabe que, mesmo caindo várias vezes, a gente vai levantar e vai seguir em frente. Faz-se urgente uma revisão dos atuais comportamentos no convívio social, nas greis religiosas, políticas, artísticas, em que o belo vem sendo substituído pelo erótico, em que o crime hediondo do aborto transforma-se num ato de coragem digno de imitação, proclamado por multiplicadores de opinião e mulheres que se tornaram famosas. A semelhança dos tempos estoicos do cristianismo primitivo, torna-se impositivo de urgência
a volta de Jesus, desataviado e simples, a pulcritude dos seus ensinos e a sua vivência natural. Isso aqui que ele fala é muito importante, né? Da urgência da volta de Jesus. Assim, não que eu particularmente veja a necessidade do próprio Jesus retornar, mas existem muitas informações, né, que vão surgindo que nesse período de transição grandes espíritos retornarão para participar desse processo. Eu já ouvi falar de Francisco de Assis, de espíritos da mais alta consideração ligados a essa falange franciscana, que a própria Maria estaria num processo de aproximação da Terra, tudo para participar com mais força, digamos assim, desse período que é muito importante e que envolve uma necessidade de um amor imenso, uma quantidade de amor, de uma intensidade que a gente ainda não consegue alcançar. Então, existe realmente esse disse-me-disse, né, de que realmente grandes espíritos do passado estarão retornando para participar desse processo no momento adequado. Lembrando que a gente ainda está no início, nos primórdios, né, da transição. Asseverava-se que odiernamente não há mais lugar para a vida ingênua e elevada, em razão da tecnologia avançada, das grandes conquistas da ciência e do conhecimento em geral. Quando se deveria afirmar que estes são os dias, sim, da vivência nobre, sendo divulgada como de natureza terapêutica para prevenir as criaturas humanas da depressão pandêmica, das enfermidades psicossomáticas, dos processos enfermiços degenerativos, da violência e da agressividade, dos crimes de todo jaez, da interferência dos espíritos infelizes nas existências humanas, gerando obsessões e transtornos vários, tão lamentáveis quanto dolorosos. Estamos encarregados, nós, os espíritos que nos encontramos a serviço do Senhor e da preparação dos novos tempos, de despertar as consciências de trabalhar em consonância com os companheiros da jornada carnal, de maneira que a renovação seja feita desde agora, passo a passo, reconstruindo o mundo moral em toda parte, especialmente nas paisagens íntimas, no coração, de onde procedem as boas como as más palavras e condutas, conforme enunciou o Rabi Galileu. Não se trata de uma tarefa simples e fácil, como, aliás, não o é, quando se trata de valores de enobrecimento, de transformações radicais dos desequilíbrios para a ordem, do erro para o acerto. Empenhados no programa traçado por Jesus, porfiemos, não cedendo espaço a frivolidades nem às insinuações douradas que o mal propõe. Jesus, hoje como ontem, e amanhã como hoje, é o nosso lema. Vencedor dos tempos. Ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida conforme nos ensinou pelo exemplo. Não há outra alternativa senão avançar no rumo da vitória sobre as tendências inferiores. Calou-se emocionado enquanto respirávamos o ar balsâmico da natureza em festa estelar. Um grande silêncio, apenas quebrado pelas harmonias siderais, a todos nos dominou.
reflexões e diálogos profundos. Tomados pelo encantamento ante as lições que nos foram transmitidas, e havendo surgido um momento que todos desejávamos, a fim de aprofundarmos reflexões, o caro Ivon indagou ao venerável amigo espiritual. Penso que o nobre mentor está preparando-nos para experiências mais significativas do que estas que estamos vivenciando no momento, não é certo? A narrativa a respeito das nossas responsabilidades faculta-me pensar que as nossas vítimas estão necessitadas de nós, nos ambientes infelizes em que se refugiam. Poderia o caro orientador acrescentar-nos algo mais? Essa pergunta, na verdade, tem muito a ver com cada um de nós, né? Que quando o espírito, né, Ivon, né, pergunta ao mentor, né, ele está percebendo que eles estão sendo preparados para vivenciar de forma mais adequada esse momento e que isso vai envolver o reencontro com antigas vítimas que vão precisar muito de nós, quer dizer, nós fomos os algozes, os carrascos de espíritos que têm um sentimento negativo em relação a cada um de nós. E parte do nosso trabalho vai ser estar com eles, para auxiliá-los a vencer todo esse manancial de energias negativas que foi gerado por nós, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pela forma que agimos como eles. E isso vai acontecer, eu acredito que com todos nós também. À medida que nós vamos nos integrando mais com esse trabalho quase que diário das nossas reuniões, das nossas irradiações, das nossas vibrações, a gente vai sendo mais e mais preparado e vamos recebendo orientações, ensinamentos, mesmo que imperceptíveis, através de intuições, para que a gente esteja cada vez mais em sintonia com esses trabalhadores. Então, esse é o momento que a gente tem que começar a pensar também. Se a gente está se dispondo com tanta benevolência, com tanto amor, a trabalhar nessas falanges que lidam com todo esse processo, nós temos que ter em mente que a gente vai reencontrar muitos daqueles espíritos que nós fomos a causa do deslize, da dor, do sofrimento deles. E não só vamos precisar reviver isso com consciência, com tranquilidade, com muita compreensão dos nossos próprios erros, mas com muito amor para poder vencer tudo que envolve essa relação que não foi bem conduzida no nosso passado. E o orientador, ainda tem um minuto aqui, vou ler rapidinho o que ele fala, né? Ele diz o seguinte a esse questionamento: todos procuramos absorver os ensinamentos que viriam a resposta à indagação oportuna do querido companheiro. Sem fazer-se rogado, o Dr. Silvio relançou o olhar portador de diferente brilho no momento e confirmou: o nosso propósito, com as informações apresentadas, é o de despertar em todos o sentimento de responsabilidade em relação aos acontecimentos infelizes que ocorrem no planeta e a onda de desespero que varre a Terra. Observamos as lutas sangrentas que defluem do terrorismo internacional, em que no início, Oriente
e Ocidente se confrontavam. Não podemos esquecer que tais ocorrências ainda são remanescentes das infelizes cruzadas, que levaram os ocidentais à pilhagem e ao crime sob o comando de alguns reis fanáticos e outros semibárbaros que, em nome da defesa do túmulo vazio de Jesus Cristo, avançaram como gafanhotos enfaimados com as suas hostes sobre as sementeiras culturais e riquezas que acreditavam poderiam tomar daqueles aos quais elegeram como inimigos, sem que houvesse motivos para a tordida conclusão. Rios de sangue correram e ressentimentos profundos criaram barreiras entre as duas culturas que deveriam unir-se, a fim de beneficiar a humanidade como um todo. Vou parar aqui, depois até a gente volta no sábado que vem nesse início dessa resposta. Assim, ele já começa dizendo, né? Tudo vai depender da união do que antes estava dividido. E é nisso que a gente tem que focar. Unir cada vez mais aquilo que caminhava separado em direções opostas. E isso vai depender muito do amor que há em nós, no amor que a gente puder transmitir e no amor que a gente puder compreender.